Fala, clube! Seja bem-vindo ao Desbrava Help, compartilhando conhecimento para desbravadores. Eu sou o William Souza e esse é o capítulo de número 6 e vamos falar de uma função. Quando o calo aperta, todos correm atrás. Quando vai chegando o final do ano, as pessoas ficam desesperadas. Desbravadores, conselheiros, diretor. Ele, o instrutor de classes e especialidades. Ter um bom instrutor de classe, você terá bons desbravadores com um ótimo conhecimento. Então, neste capítulo, vamos falar a respeito dessa função que é importantíssima para o clube. Então, pegue seu caderno, pegue sua caneta, porque depois do break, retornaremos. Então, Maranata! Depois da nossa clássica vinheta, chegamos ao 6º capítulo. Esse projeto Desbrava Help começou lá em outubro do ano passado e durante esses 3-4 meses a gente vem desenvolvendo um trabalho. Tem sido uma bênção para muitos clubes, muitos líderes que têm encontrado ajuda, né? E para suas dúvidas, as questões de como administrar o Clube de Desbravadores. E hoje vamos falar de uma função que é de extrema importância para o clube. Ainda há muita confusão, mas vamos falar do instrutor de classe, uma função que é muito específica, que se for bem trabalhada dentro do clube, o seu clube vai prosperar, os meninos vão crescer em termos de conhecimento. Mas vamos lá. A primeira pergunta é: quem pode ser instrutor no clube, né? Há muitas dúvidas. A gente pergunta, um enfermeiro pode ser um instrutor, um médico, um não adventista, enfim. O que diz o manual administrativo? Aqui na página 81 diz assim: os instrutores não são apenas pessoas do clube, eles podem ser convidados para ministrar uma matéria específica, como nós, amarras, natação, habilidades manuais, etc. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, artesão e profissionais de saúde são instituições e pessoas que geralmente aceitam de bom grado ajudar o clube. Nestes casos, eles não precisam ser adventistas, mas precisam ser chamados somente com autorização do diretor. Ou seja, não adventistas, mas de conhecimento específico, podem ser instrutores para aquela finalidade específica. Por exemplo, temos uma especialidade de primeiros socorros básica, se eu não me engano, acho que é da classe de pesquisador, ok? Então, se eu tenho um amigo que é bombeiro, ele pode ministrar essa especialidade para aquela finalidade. Agora, se você tem dentro do seu grupo de liderança um instrutor de classe que ele é fixo, que vai atuar aí durante o ano, aí tem que ser adventista e de preferência batizado, tá? Por quê? Pelas regras do manual administrativo, né? Para fazer parte da diretoria, né? Tem que ser maior de 18 anos e tem que ser batizado, né? Mas eu posso chamar um desbravador para ser instrutor? Sim, mas para aquela finalidade específica. Vou dar um exemplo. Por exemplo, um conhecimento que eu não tenha, cubo mágico. Você tem um menino no clube que ele é fera, ele monta o cubo em 1 segundo. Gente, você vai chamar esse menino para poder instruir a especialidade, né, de cubo mágico. Obviamente, com uma supervisão de um adulto. Né? Então, assim, eu enxergo que há 3 tipos de instrutores. Bom, primeiro, um instrutor
de classe, ok? O instrutor de especialidade e o instrutor esporádico. Esse pode ser não adventista ou como pode ser adventista. E aí, o que faz um bom instrutor, né? Para tornar a sua classe, né? a sua área de atuação de uma forma muito fácil e muito produtiva. Um bom instrutor de classe, primeira coisa, ele tem que ser planejado, né? Ele tem que ter um bom planejamento, vamos dizer assim, que ele possa pensar, fazer os requisitos de classe de uma forma organizada para que ele possa atingir os objetivos. Então, se a gente for olhar aí num planejamento anual do clube, geralmente o clube tem em torno aí de 30 a 40 reuniões no ano, caso o clube faça reunião de sábado e domingo. Então, um bom instrutor, o que ele vai fazer? Ele vai montar o seu planejamento dentro dessas 33 e 40 reuniões durante o ano. E aí ele trabalha de uma forma em parceria com outras áreas do clube, por exemplo, com a área da capelania, né, para poder definir algumas atividades em parceria, trabalhar com a própria igreja, né? A igreja tem diversas atividades durante o ano, né? Missionárias, evangelísticas, recreativas, que um bom instrutor ele já se liga nessas atividades e tenta encaixar os requisitos da classe para que o desbravador ele possa cumprir junto com a igreja. Um bom instrutor, ele vai fazer os requisitos ou vai orientar os requisitos para que seja de forma lúdica, né? Ou seja, um instrutor que só fica ali sentado fazendo a apostila, mas não se preocupar no desenvolvimento daquilo que será feito, com certeza esse desbravador ele não terá ânimo para poder fazer a classe ou a especialidade. Um bom instrutor, ele vai trabalhar em parceria com o próprio conselheiro. E aí nós precisamos separar os papéis. No passado, né, eu tinha uma visão onde o conselheiro fazia tudo, né? Além de tomar conta da unidade, né, ele também passava a classe. Mas nós sabemos que não são todos os clubes onde você tem um conselheiro por unidade, né? Ou uma unidade por idade, vamos dizer assim. Então, eu tenho uma unidade de 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Por onde eu já passei, dificilmente eu encontrei clubes assim. O que você tem assim, uma unidade com idades mistas, né? Eu tenho uma unidade 10, 11, 12, ou 13, 14... E aí o conselheiro, ele não consegue muitas vezes administrar classes diferentes, né? Por quê? Porque dá trabalho. Então, essa responsabilidade, ela tem que ser dividida com o instrutor. E aí o instrutor, junto com o seu diretor associado, né? Porque a responsabilidade para planejar e organizar o sistema de classes e especialidades é papel do diretor associado, e eu já expliquei isso no capítulo 3 do podcast aqui do Desbrava Help. Então, se você não sabe, volta lá e ouve direitinho que eu dou todas as dicas. Mas voltando aqui para o capítulo 6, então, o papel do diretor associado é planejar para que as classes possam ocorrer dentro do período do ano. E aí o instrutor, ele tem a habilidade de poder ministrar esse conhecimento para que os desbravadores consigam, no período de um ano, receber, ser graduado, vamos dizer assim, né, com a investidura de bottoms e especialidades. Então, assim, é um trabalho praticamente a 4 mãos, né? Então você tem um instrutor numa ponta, ministrando o conhecimento, né, buscando informações, tendo suporte de toda a diretoria.
E do outro lado, você tem o conselheiro fazendo o papel de verificação se essas classes, se esses requisitos realmente estão sendo cumpridas. Então, o papel do conselheiro no processo de instrução é mais uma questão de administração e gerenciamento para saber se o menino está cumprindo aquilo que o instrutor determinou no momento da instrução da classe. E nós já sabemos, eu também já falei isso aqui no capítulo 5, que o papel do conselheiro é de relacionamento. Ah, mas o conselheiro pode passar instrução? Deve. No cantinho de unidade, no momento ali onde o conselheiro está trabalhando com os seus desbravadores, tendo aquela conversa, tendo aquela resenha, é importante que o conselheiro também possa instruí-los sobre aquilo, né, que o instrutor deu na aula anterior. Então, ou seja, é reforçar aquela instrução dada anteriormente, tirar todas as dúvidas de forma pontual. Mas é papel do instrutor fazer esse papel de instruir, de correr atrás do conhecimento. Beleza? Bom, eu vou dar uma paradinha aqui, pegar um copo d'água e depois voltamos no break, porque aí eu vou explicar como montar um bom planejamento. Beleza? Então, Maranata! Estamos de volta depois do break, onde na primeira parte falei das características de um instrutor de classe, né? Então eu expliquei que há 3 tipos de instrutores, né? Aquele instrutor de classe, instrutor de especialidade e instrutor de instruções específicas, que podem ser adventistas ou não, né? Falei também da questão do relacionamento junto ao conselheiro na instrução de classe, né? A diferença entre os dois, cada um trabalha em momentos diferentes, mas juntos. Agora, neste bloco, eu vou falar um pouco, dar algumas dicas referente a planejamento de classe e como que você pode fazer isso durante o ano. Bom, como eu disse no primeiro bloco, geralmente o clube durante um ano ele tem em torno de 33 a 40 reuniões durante o ano, ok? E aí, o instrutor junto com o seu diretor associado, ao montar o planejamento, o ideal é que ele consiga distribuir o cumprimento desses requisitos durante o ano todo. E aí, tem um planejamento muito legal que rola aí nos grupos de WhatsApp e tal, que eu acho muito interessante. É de um líder da Paraíba, e o que ele fez? Ele pegou os requisitos do cartão, né, que é composto de classe regular, classe avançada e especialidades, e dividiu durante o ano todo através de reuniões. Então, são reuniões de 1 a 22 reuniões durante o ano. Então, vamos lá. Então, você pega esse planejamento, que é separado por reunião, onde estão divididos já os requisitos, e você distribui durante o ano todo, né? Então, quando o clube terminar de fechar o planejamento anual com as datas de reuniões, o que vai ser feito ou não, provavelmente o diretor junto com o secretário já deve ter batido o planejamento do clube, com o planejamento da igreja, com o planejamento da região, com o planejamento do campo. Aí você pega esse planejamento de classes que está dividido por reunião e você distribui durante o ano. Então, dessa forma, você consegue, por exemplo, alternar as reuniões onde vai ter instrução de classe. Então, nem toda reunião, né, com base nessa técnica, nem toda reunião você vai ter instrução de classe. Por quê? Você vai ter lá na reunião 1. Então, por exemplo, na reunião 1, você determinou que
vai ser passado o requisito 1 gerais e o início do requisito 2. Então, em 40 minutos, você consegue dar uma explicação de como cumprir aquele requisito, né? Lembrando que, em parceria com o seu conselheiro, o conselheiro vai cobrar do seu desbravador se aquele requisito está sendo cumprido. E aí é legal trabalhar com o secretário da unidade, que o secretário da unidade possa fazer esses apontamentos, né? E aí tem um material muito legal, que é a agenda do desbravador. Inclusive, foi o responsável que criou esse material. Ele teve numa live junto com os nossos irmãos do Lenço Amarelo e explicando, né, sobre esse material. E todo ano ele manda de forma gratuita. E lá dentro desse material você pode fazer o controle, né? No caso, dentro da sua unidade, o controle do cumprimento de classes. Isso é muito importante lá no final do ano, quando o secretário vai precisar dessas informações por uma questão de ranking, questão de compra de trunfos, enfim. Então você deixa para fazer esses apontamentos junto com a unidade. E aí, durante o ano, você pega esses requisitos e você distribui durante o ano. Dessa forma, você, instrutor, vai ter uma visão do que vai ser passado. E aí vem a outra parte, que é muito importante. Então, por exemplo, você vai ter, sábado que vem, você vai ter que falar um requisito sobre de nós, um exemplo, tá? Então você já se prepara na semana, né? Porque o mais importante não é a aula, mas é o conteúdo que você vai passar para o desbravador. Ou seja, você vai se preparar. É como você for dar uma aula. Então, se você vai ter já planejado aquele requisito que precisa ser feito, você pegue todo o material. Se você não tem, peça ajuda para o seu diretor associado, porque é responsabilidade dele te dar toda a instrução, todo o suporte, todo o apoio para que você consiga dar essa instrução junto aos desbravadores. Então você se prepara, monte todo o roteiro, o conteúdo, já prepare slides. Se tem material que você precisa comprar, já entre em contato com o seu tesoureiro, entre em contato com o seu secretário, para que seja disponibilizado, porque no dia, no momento da instrução, você vai dar aquela instrução com todo o material que você já conseguiu anteriormente. Então, você já separou, né, todas as datas, o que vai ser feito, e aí você pode intercalar entre um requisito de classe, colocar um requisito, uma data para cumprimento de especialidades, né? E aí, algo que eu gosto de fazer muito no clube, né, e tem ajudado muito. Geralmente, no começo do ano, no volta do recesso, no primeiro mês eu procuro fazer um mês de reciclagem, né? Porque eu entendo, e aí o William, que todo desbravador ele tem que saber pelo menos 5 nós, né? Tem que saber ordem unida, tem que saber os ideais e tem que saber um tipo de fogo. Eu entendo que todo desbravador tem que saber isso. Então, geralmente, o primeiro mês eu faço um mês de reciclagem. Então, eu pego algumas especialidades, né, que não obrigatórias, e eu passo uma especialidade no primeiro mês, né? Por quê? Sabendo que eu tenho esse planejamento, que são em média eu preciso de 20 reuniões para
poder cumprir esses requisitos, então eu pego o primeiro mês até para poder dar ritmo no clube, para eu poder receber novos desbravadores, para eles poderem entender como que funciona, né? Porque o maior erro é um menino entrou no clube, um aspirante, logo de cara já dá cartão. Não, o primeiro mês é para dar ânimo, diversão, né? Então geralmente eu pego uma especialidade, por exemplo, tênis de mesa, né? Da parte recreativa, da parte missionária eu posso, por exemplo, pegar dramaturgia cristã, da parte profissional, por exemplo, eu posso pegar código Morse, estudo da natureza, eu posso pegar árvores que eu consigo. Então, assim, são especialidades que são interativas, né? E essas especialidades eu procuro ter um acordo com o meu regional, onde o clube concede, né? Então, assim, geralmente eu peço um trabalhinho teórica ali do que ele entendeu, um resumo do que ele entendeu com base nas perguntas, mas toda a prática o clube faz e beleza, e o clube concede. Por quê? Porque é uma questão estratégica e tem dado certo, né? E aí essas especialidades elas servirão para as classes que serão passadas durante o ano, porque às vezes tem classe que precisa de uma especialidade da área de recreação. Então, e a gente sabe que durante o ano é uma loucura, porque temos que fazer diversas atividades do clube e do campo também. Mas, se você faz um bom planejamento, organiza certinho, você não vai ter problemas no final do ano de ficar aquela loucura, aquela correria para poder entregar a classe, que é sempre assim. A galera deixa tudo para a última hora. Então, uma boa gestão de instrução de classes, né, geralmente é 30-70, ou seja, 30 no primeiro semestre, né, 30% de cumprimento no primeiro semestre e 70% no segundo. E por que eu estou falando isso? Porque muitos campuris acontecem no meio do ano e nós sabemos que a organização do campuri ela exige tempo, né, e dedicação. E geralmente as principais atividades da igreja acontecem no primeiro semestre. O mês de março é um mês extremamente cheio. Por quê? Porque você tem Impacto Esperança, você tem Santa Ceia, você tem Desbravador por um dia. Então, assim, são muitas atividades. E aí você tem que correr também com as atividades do clube e principalmente a preparação para o campuri. Então, geralmente, você acaba dando pouco tempo para a execução dos cartões. Então, durante a organização do planejamento, você já consegue saber quais são as atividades da igreja durante esse período e você conseguir distribuir o cumprimento desses requisitos utilizando essa proporção, né? 30-70, ou seja, 30% dos requisitos a serem feitos no primeiro semestre e 70% desses requisitos sendo cumpridos no segundo semestre. E aí você precisa observar o seguinte, que o cartão ele é separado em atividades coletivas, atividades individuais e especialidades, entendeu? Você que é instrutor de classe não necessariamente precisa dar a especialidade. Se você tem um instrutor de especialidade no seu clube, faça uso dele. Agora, se não tem, aí você tem que se virar nos 30. E aí você consegue pegar esses requisitos. Então, vou dar um exemplo. Então, você pode pegar todos esses requisitos individuais e pedir para o desbravador fazer em casa. E aí você pede o auxílio do conselheiro para cobrar esses requisitos. Ah, mas quais são esses requisitos individuais? São requisitos que só ele faz, não depende de ninguém. Então, por exemplo, leitura bíblica, a leitura dos livros, enfim, às vezes uma especialidade específica. E aí você pede o auxílio do conselheiro para que ele possa criar algo no cantinho da unidade para que o desbravador possa cumprir esses requisitos, entendeu?
Então, assim, se o instrutor tiver essa habilidade de planejamento, de organização, tiver a habilidade de conhecimento, eu tenho certeza que seu clube vai prosperar e você vai ter inúmeros desbravadores recebendo suas classes e especialidades. Beleza, gente? Então esse foi o capítulo de número 6. Espero ter ajudado e nos encontramos no capítulo 7, onde nós vamos falar de capelania. Beleza? Um abraço a todos e nos vemos no próximo capítulo. Maranatá!